cara, política a gente sabe que é um território meio espinhoso, assim, meio delicado. E se eu for lá, cara, vai ser pela minha causa e não por político nenhum, cara. Eu acho que o político é nosso funcionário aí, a gente que paga o salário deles e não compra brisa de nenhum, entendeu? Se eu for, vai ser pela causa de tentar ajudar e tudo mais. Por isso que tem uma análise aí que eu preciso fazer, porque território meio espinhoso aí, o pessoal já vai querer tirar fotos, caralho. Vai colocar todo mundo no bolso, Fel. Mas é aquela coisa, né? Por isso que deve ser algo que deve ser pensado, na minha opinião. Olha só, primeiro eu vou falar uma coisa, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas é uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem que precisa mudar, porque isso gera aquele pensamento meio humorístico, tá? É esse discurso do o político é nosso funcionário. O político não é seu funcionário. O político não é seu funcionário. E isso é um discurso antipolítico que precisa ser alterado na nossa cabeça se nós quisermos, inclusive, saber como cobrar um político. O político não é um seu funcionário. Funcionário é uma pessoa que você contrata pra trabalhar. E aí, existe um regramento na relação que você vai ter com o funcionário, sim. Você vai dar as ordens pra ele cumprir um serviço. Um político, primeiro, ele é eleito para representar, especialmente se for um cara do legislativo, não necessariamente você. Ele vai representar pessoas que pensam diferente de você. Muitas vezes. Entendeu? Ele representa interesses setoriais, causas, valores, regiões, populações. Inclusive os sistemas eletivos, né, funcionam de modo a permitir que, às vezes isso aqui vai ter um caráter mais ideológico, a representação vai estar de uma maneira, ou às vezes é uma questão meramente regional, tá? A ideia de que ele é um funcionário tá errada. Porque a gente gosta, não, você é um funcionário político. O político não é o seu funcionário. Não é esse tipo de relação que você tem com o político. Eu não posso chegar para um político do PT e falar, vota como eu quero, que você é meu funcionário. Não, ele vai me mandar tomar no cu, e com razão. Porque no sistema que nós temos, ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para representar a visão de mundo que ele tornou pública e que seus eleitores votaram nele para isso. Não é essa a relação que ele vai ter com você. Não é. Não é e nem deve ser. Não é e nem deve ser. O JG mandou, eu pago, eu mando. Não, não manda. Não manda. Então o eleitor petista vai pegar e chegar pro Kim, é pra votar com o governo em tudo, Kim. Eu pago o seu salário. Ou não é assim que funciona. Não é essa lógica. Nunca foi essa lógica. Assim você, inclusive, com essa mentalidade que tá errada, você deturpe, diminui a ideia de política. Porque a política tem que ser vista como algo nobre. O fato de ter pessoas que não são nem um pouco nobres ocupando posições na política, não diminui o fato de que a boa política, ela necessariamente é nobre. Entendeu? E ainda mais uma democracia, quando o caráter representativo, tá? Partidário, representando partes, segmentos, frações, que sejam municípios, estados, visões de mundo, interesses, pautas, eles são necessariamente excludentes por vezes. Um cara que tá cuidando do interesse do Piauí vai ter um interesse que muitas vezes vai ser detrimental ao interesse de Minas Gerais. Ah, mas eu pago o seu salário. E daí? Ele vai cuidar do interesse daquilo que ele elegeu. Não tem sentido você pensar dessa maneira. Não é igual. Não é porque não é. Tá? Só queria colocar isso porque vocês, se comprarem esse discurso, vão incorrer num discurso bobo, antipolítico. Vocês não vão estar sendo precisos sequer na hora de cobrar. Volto a colocar. Cobrar um político dentro desta clave vai te fazer errar. Você não vai ser efetivo pra entender isso. Tá? E tá... Olha lá, tá de novo, pessoal. São funcionários sim. Você está errado, Renan. Eu pago o salário. O fato de você pagar não faz com que ele seja seu funcionário. Cara! Eu pago uma comida num restaurante. O restaurante não é meu funcionário. Os garçons não são meus funcionários. O dono do restaurante não é meu funcionário. Não, a relação de pagar não torna o cara um funcionário seu. Isso é uma imaginação que você tem. Isso foi uma imaginação que foi colocada na tua cabeça. Política é meu funcionário. Não, ele não vai fazer o que você quer. Inclusive, ele foi eleito, meu amigo, pra representar você. Ele foi eleito pra representar você. Ou outros, ou interesses que não são nem um pouco seus. Então, assim, tô falando isso porque senão vocês vão ficar fazendo papel de bobo quando for cobrar político. Porque tem que cobrar. Lógico que tem que cobrar. A cobrança é necessária. É melhor se tiver muita cobrança. Muita cobrança. Agora, cobrar, meu funcionário, entendeu? Não gosto. Há muito tempo eu queria falar isso pra vocês na live, que muitas pessoas usam isso, e talvez muitos de nós já usamos esse tipo de argumento. Pra mim é um argumento fácil. É um argumento fácil e simples, portanto, muito, muito errado. Muito errado. Uns caras botaram, um prestador de serviço. O político não é um prestador de serviço. O político não é seu funcionário. O político é um representante dentro de um sistema
né, vamos colocar, é meio redundante, dentro do sistema político, que é representativo, e que muitas vezes vai votar contra o seu interesse, e dentro do nosso sistema representativo, dentro do nosso tipo de democracia, isso é a regra, e é bom que seja assim. Senão você vai ter um sistema o quê? Único, de partido único? Como é que funciona? Né? Ó, o político é agente público, não funcionário público. São coisas completamente diferentes, amigos. Né? Mas é muito bom ver que boa parte de vocês que estão nos assistindo ainda estão contaminados com essa mentalidade que é infantil. Eu lembro que eu falei, a gente, né, eu tô falando aqui com vocês na live, vai doer, vou fazer inimigos, vou perder amigos. A gente tá o tempo todo contaminado com ideias ruins e conceitos errados na nossa cabeça, que a gente não questiona, que foram colocados e a gente aceitou de maneira tola. Tá? Que vai do roubar o nosso ouro! Ah, isso aqui. Político não é teu funcionário. Não é. Político é outra coisa. Ele não deve ser seu funcionário. Não é? Porque assim, se você tratar um político que se vê como um funcionário do povo, a lógica dele, se ele pensar dessa maneira, vai ser muito parecida com a lógica do Cleitinho. Ele se elege, ele vai ficar fazendo pesquisas de popularidade com a vontade do povo pra fazer as coisas. Aí você vai chegar nas seguintes conclusões. E se você precisar fazer uma reforma que seja impopular, que a maior parte das pessoas não quer? Vamos supor, você precisa fazer uma reforma da Previdência, ou você precisa mexer no Bolsa Família. Será impopular. A maior parte das pessoas não vai querer. Então ele vai, eu pago o seu salário, ele vai fazer isso? Não. E não pode ser assim. Não sejam essas pessoas, amigos. E é isso. Pô, eu queria muito tempo falar isso. Eu acho isso muito errado. Eu tô vendo que você tá animado com isso. Hã? Estou vendo que você tá animado com isso. Tô, porque eu vi assim, assim, gente, eu preciso falar isso na live. Eu preciso falar isso na live. Eu nunca falava. Eu sempre tava com isso na cabeça porque me irritava esse tipo de coisa. Porque reduz a política. Porque torna a política um negócio menor. E sendo um negócio menor, os políticos vão se comportar como um negócio menor. Cara, eu tenho orgulho de ser representado pelo Kim. O Kim não é meu funcionário. Eu sou representado por ele. A minha visão de mundo é representada por um cara que se prepara e que estuda mais do que eu sobre esses assuntos e que faz um bom trabalho me representando. Ele é meu representante. Entendeu? Então quando a boa política é feita, quando a boa representação é feita, a boa cobrança pode ser feita. Agora, se o cara é um mau político e o eleitor é um mau eleitor, e aí quando a pessoa começa a estabelecer uma consciência, ela começa a falar, são todos meus funcionários, você tá agindo de uma maneira errada. Você não sabe nem como cobrar. Nem como cobrar. Até porque um funcionário incompetente não é tão ruim quanto um representante incompetente. Um político incompetente, um político ladrão, é muito pior do que um funcionário incompetente ou um funcionário ladrão. Porque ele tem uma posição de responsabilidade, cara. Ele tá ali pra representar os interesses de uma sociedade, ele tem ali a obrigação de se preparar, ele tem que ser muito bom, ele tem que ser excelente. Ele tem que ser muito melhor, ele tem que ser nobre, sacou? Então você não vai cobrar ele igual a porra de um funcionário. Você tem que cobrar ele como um cara que tá com uma função nobre, portanto a traição dele é muito maior do que a de um funcionário. Porra! Por isso que eu falo, cobrar igual um funcionário é burro, é até leniente com o cara. E no fundo eles até gostam se a cobrança for por esse campo. A traição é muito maior quando é a traição de um representante. Se você bota um advogado pra te representar num processo e o advogado te trai, é muito pior do que um funcionário que te traiu. Porque aquele cara tá te cuidando dos seus grandes interesses, cara. Não entrem nisso. A representação política, ela é nobre. A cobrança tem que ser dada nesses termos. O Alisson Alves falou, joga esse argumento pra um professor concursado pra tu ver a patada que ele vai te dar. Se você falar pra um professor concursado... Que ele é funcionário seu? É. Ele vai falar que ele é funcionário do Estado. Lógico. Mas você não acha que é verdade isso? É verdade. Isso faz parte daquele discurso antipolítico bobo. É o nandismo, humorismo cultural, que vão falar, a gente precisa extirpar. Pô, qual é a nossa... Por que a gente tá montando um partido? Porque eu quero botar um monte de funcionários do povo? Não! Eu quero botar quero botar nobres, homens e mulheres nobres, que assumem posições de risco que um funcionário não vai assumir. Até porque se você tiver numa empresa, uma relação... Se você assume o risco mais do que funcionário, a função do empreendedor é ele assumir o risco. O risco da operação é o risco do empreendedor. O risco é o político nobre que tem que assumir. Não estamos montando partido por uma causa disso, pô. Porque a representação política é nobre. Ela precisa ser nobre. Nós temos que dar exemplos de nobreza. E não sendo cobrados, quando errando, por ser um funcionário. Mas sim por não ter sido nobre, diligente, verdadeiro, probo, correto na sua atuação. O que é uma traição muito maior do que ser um funcionário. E botem isso na cabeça. Porque o discurso do funcionário é um discurso que reduz a política, transforma a política em algo que ela não é. E se eu for tentar ser preciso nas palavras, vocês vão ver que não tem precisão alguma chamar um político de funcionário. Não é igual e nem será. Quem é nosso funcionário, Renan?
O Kim não é nosso funcionário. Nem Novamente, nosso, Kim, ontem nós. eu recebi um monte de mensagem. Renan, que absurdo que você falou ontem. Um político é meu funcionário. Até algumas pessoas acharam errado e colocou, falou assim, mandaram um pimba pro Arthur hoje falando, o Renan tá falando besteira, o Renan falou que eu não pago o salário do político. Veja só, a coletividade, isso lhe inclui, paga o salário dos políticos. Isso não significa que eles sejam seu funcionário. Eu já falei, o político não é seu funcionário. O status jurídico não é de funcionário, o status simbólico não é de funcionário e a sua relação não é de funcionário. Se fosse seu funcionário, você poderia demiti-lo. E a função dele não é ir lá para fazer o que você quer. Um político não está lá para fazer o que você quer. Ainda mais se for um político do parlamento. Ele tem que fazer o que os seus eleitores ou as ideias que o colocaram lá assim sejam, entendeu? Então assim, se o cara é um cara de esquerda, ele vai representar ideias de esquerda e o eleitor de esquerda, ele não vai representar o que você pensa. Se você discorda dele, você não vai poder demitir ele, entendeu? Ou cancelar o salário dele. Não é assim que funciona. E eu falei isso, um monte de gente ficou bravo, eu falei, vocês estão bobos, vocês estão equivocados, e esse discurso é um discurso frágil, é só um discurso antipolítica, infantilizado, na lógica que a gente sempre vem trazendo pra vocês aqui, na lógica que reduz a política a uma coisa meio boba, é uma vilanização da política, e não é porque a política brasileira é ruim que política é algo ruim. Vocês estão aqui 3 da tarde assistindo uma live de política, é porque vocês não acham que política tem que ser necessariamente ruim, então vocês têm que tirar essas categorias mentais que te colocam pra baixo.